Boa tarde, pessoal! Nós vamos continuar agora com a nossa matéria de Ciências da Natureza e a gente vai falar um pouquinho sobre os comportamentos sociais dos animais, né? Então, algumas características do comportamento são herdadas geneticamente. Então, lembra que eu falei na aula passada sobre, por exemplo, os lobos andam em grupos, né, que são chamados de matilhas. Já outros animais são solitários, como a gente viu o bicho preguiça, né? Não gostam de ficar em grupo, ficam sozinhos, não interagem. Então, são comportamentos que já vêm na genética deles, dependendo da espécie que eles são, tá? Então, o comportamento social, deixa eu arrumar aqui. Comportamento social é aquele onde existe interação e resposta entre os indivíduos do mesmo grupo. As girafas e as zebras são exemplos de animais que têm comportamento social, porque eles vivem juntos, eles interagem, eles se defendem quando é preciso, né? Então, eles têm um comportamento em grupo, um comportamento social. Agora, esse comportamento social tem uma classificação. O primeiro que a gente vai ver são os animais solitários. Os animais solitários gostam de ficar sozinhos, né? Esse tipo de solidão, de ficar sozinho, também é um comportamento social. Eles interagem apenas na época do acasalamento, porque os animais precisam se reproduzir também, né? Senão elimina a espécie, fica sem a espécie. E as joaninhas são espécies de insetos solitários que colocam seus ovos na vegetação. Depois do ovo nasce a larva, que vai se alimentando até se formar em uma pupa, e depois da pupa se transforma em uma joaninha adulta, né? Mas tudo isso ela faz sozinha, ela não vive em grupos, né? Outro tipo de animal, então esses são os animais solitários. Agora eu vou falar dos animais eusociais. Esses sim vivem em grupos, eles vivem em uma sociedade mais complexa, né? A gente já viu, por exemplo, como é um formigueiro, né? A gente já estudou isso. Onde cada um, né, dentro desse grupo, tem a sua tarefa, tem uma função muito bem definida. Então, no formigueiro, tem aquela formiga que comanda todo mundo e tem as formigas operárias. Mesma coisa com as abelhas, né? Tem a abelha rainha, que é a que cuida, a gente já viu, estudou também das abelhas, que cuida lá dos filhotes, né, da maternidade, enquanto as outras, as operárias, trabalham e produzem o mel. Então, cada uma, dependendo da sua característica, tem a sua função dentro da sociedade. E esses animais eusociais, já que tem uma sociedade muito complexa, né, vai ser estudado melhor em outros capítulos. Depois dos animais eusociais, tem os animais subsociais. Um exemplo dos animais subsociais é o João de Barro. Nesse grupo de animais existe interação entre os indivíduos, mas não há divisão de tarefas. Então é mais simples aí, né? Os eusociais, eles vivem em grupos, mas não, cada um faz o que quer, não tem assim, você só pode fazer isso, você só pode fazer aquilo. Dependendo da espécie, né, eles fazem juntos a mesma coisa. Por exemplo, o João de Barro é um exemplo de interação eusocial. Interação subsocial, aliás. O casal passa a vida toda junto, interage entre si, interage com os filhotes quando são pequenos. Outro exemplo são as corujas, né? As corujinhas também. Depois do nascimento do filhote, o macho vai procurar alimento e ele e a fêmea revezam para cuidar dos filhotes. E as corujas, quando encontram, né, o casal, quando formam um casal, passam juntos a vida toda, eles não se separam mais, não arrumam outro parceiro.
O João de Barro também é monogâmico, não troca de parceiro, passa a vida toda junto com esse parceiro. Os pinguinzinhos também, o pinguim imperador também tem comportamento subsocial, só que ele é monogâmico em série, né? Ele troca de parceiro, ele fica junto durante o período reprodutivo, né? Ele encontra a parceira dele, tem o ovo dele, o macho que cuida do ovo, né? Enquanto a fêmea se recupera e vai se alimentar, porque eles precisam consumir muitas calorias para se manter aquecidos, né? Então a fêmea volta para se alimentar e é o papai que cuida do ovo. E depois que nasce, o pinguinzinho nasce do ovo, ainda é o pai que o alimenta pelas primeiras vezes, né? Depois ele e a fêmea revezam para cuidar do filhote até o filhote poder viver sozinho, desprendido dos pais. E alguns animais são migratórios, né? Eles migram. Essa migração pode acontecer por vários motivos, como a reprodução. Então, na época de reprodução, tem animal que vai de um lugar para o outro, que é mais protegido, né? Para se reproduzir. Ou então, eles migram para buscar alimentos ou melhores condições ambientais. Então, quando tá em locais que o inverno é muito rigoroso, alguns animais migram desse lugar para outros, onde eles vão encontrar alimento, já que se for tudo congelado, não tem como se alimentar, né? Principalmente a migração acontece com os animais voadores. Os morcegos também migram, né? Gansos selvagens e outros animais. Por exemplo, as baleias saem do mar gelado, né? De regiões polares, onde é muito frio, e nadam para regiões mais quentes, onde a água não corre o risco de congelar. Então, essas são algumas características de espécies de animais, né? Eu vou deixar para vocês agora as atividades da página 327 até a 329. Na 327, vocês vão ler o texto e responder as questões. Se tiver alguma dúvida sobre essas questões, tem que fazer uma pesquisa sobre o João de Barro para descobrir essas respostas, tá bom? E a número 3 também é para pesquisar sobre o comportamento desses animais, das piranhas, tartaruga marinha, araras e os leões, tá? Fazer um resumo um pouquinho do que a gente falou anteriormente e colocar como é o comportamento deles com relação ao comportamento social que a gente estudou aqui, tá bom? Então, bom trabalho para vocês. Um beijo.